Sabe aquelas histórias que parecem de filme? De um homem que de repente surge do nada, e quando a gente percebe, ele já está ali lado a lado com as pessoas mais poderosas? Pois é, a gente vai desvendar a história de um personagem assim, enigmático, que construiu um verdadeiro império. E a base de tudo, aparência, confiança e, claro, uma capacidade de manipulação fora do comum. Essa frase, ela resume perfeitamente o mistério, né? Ninguém sabia de onde ele veio. Pensa só, sem passado, sem registro nenhum, ele simplesmente apareceu. E foi exatamente aí, nesse vácuo, que a grande ilusão começou a ser tecida, fio a fio. Então, tá, vamos começar a entender como isso funcionou na prática. Antes de qualquer golpe, antes mesmo de qualquer proposta de negócio, o primeiro passo foi criar a ferramenta mais importante de todas, a sua persona pública. Era uma identidade, sabe, impecável, que funcionava como uma chave mestra para abrir qualquer porta. E a primeira arma era totalmente visual. O jeito que ele se vestia, a postura. Ele já parecia ser alguém de sucesso antes mesmo de abrir a boca para falar qualquer coisa. Era aquela elegância discreta, sabe? Que não grita por atenção, mas que no fundo sussurra. Aqui tem autoridade, aqui tem bom gosto. Depois da aparência, vinha a fala. E que fala! Ele tinha uma confiança que, olha, era inabalável. Navegava por qualquer assunto que se possa imaginar. De finanças à política, sempre passando a impressão de que era um especialista em tudo. O resultado, credibilidade na hora, instantânea. Mas talvez aqui esteja o pulo do gato, um dos seus truques mais eficazes. A memória. Ele lembrava nomes, rostos, detalhes de conversas passadas e, com isso, criava uma conexão imediata. As pessoas não se sentiam só ouvidas, elas se sentiam vistas, importantes, reconhecidas por alguém que, para elas, era o centro das atenções. Ok, então a gente já entendeu a máscara que ele usava, a persona. Agora, a pergunta é, como ele usou isso? Porque a construção da confiança que ele fez não foi por acaso, não foi um acidente. Foi um projeto, quase uma engenharia social, executada com uma precisão, olha, cirúrgica. E ele era esperto, não mirava em qualquer um. Os alvos eram escolhidos a dedo. Eram justamente aquelas pessoas que podiam dar a ele legitimidade só por estarem por perto. A famosa validação por associação. Bastava ser visto ao lado delas para que a própria influência dele começasse a parecer real. E aqui, olha, a gente chega no verdadeiro segredo do sucesso dele. O poder não vinha tanto do que ele falava, mas sim do que ele ouvia. Ele era um mestre em observar e identificar quais eram as preocupações, as ambições, até os medos das pessoas. E aí o que ele fazia? Se posicionava como a solução perfeita para tudo aquilo. Isso aqui é praticamente um manual de manipulação, passo a passo. Não era só charme, era pura estratégia. Primeiro passo, ouvir as ambições. Segundo, construir a confiança. Depois ele vinha com pequenos favores, gestos de boa vontade. E o passo final, ele se tornava indispensável. Se inseria na vida daquelas pessoas de um jeito que simplesmente elas não conseguiam mais imaginar a vida sem ele. Só que a gente sabe, né? Todo castelo construído sobre mentiras tem uma base frágil, uma hora ou outra ele racha. E foi exatamente o que aconteceu. Vamos ver agora como essa fachada, que parecia tão, mas tão sólida, começou a apresentar as primeiras e bem sutis rachaduras. No começo não foi nada grandioso, nenhuma catástrofe. Eram só pequenos detalhes que, sabe, não se encaixavam. Um negócio que demorava demais para sair, um investimento que não dava o retorno prometido, documentos que pareciam meio estranhos, coisas que, sozinhas, podem ser desculpadas. Mas quando se junta tudo, aí sim começa a se formar um padrão bem preocupante. Aí fica a pergunta, mas por que demorou tanto para a casa cair? A resposta está no mecanismo de defesa poderosíssimo, a prova social. É o efeito manada, basicamente. Se todo mundo ao redor, gente importante, confiava nele, quem seria o louco de levantar a mão e duvidar? Ninguém queria pagar esse mico. Ninguém queria ser o desconfiado. E a partir daí, o colapso foi inevitável, quase como um roteiro. Começou com aquelas primeiras dúvidas, os negócios atrasando. Isso acabou chamando a atenção dos investigadores. E no momento em que alguém decidiu de fato checar os fatos, pronto. O desmantelamento daquele mundo de aparências foi rápido e, nossa, foi total. E o contraste entre a fachada e a realidade é chocante. De um lado, a história que ele contava.
instituições de prestígio, empresas poderosas, contatos importantes. Do outro, a realidade nua e crua que os investigadores descobriram, sem registro de matrícula, empresas que não existiam, pessoas que nunca tinham ouvido falar dele. Era tudo fumaça. A escala do engano era simplesmente monumental. Ok, agora que a gente já viu a história toda, do auge à queda, vamos para a parte da reflexão. O que um caso como esse nos ensina? O que ele diz sobre a natureza da confiança, da percepção e, principalmente, sobre a vulnerabilidade humana que permitiu que tudo isso acontecesse? Porque, no fim das contas, a verdadeira habilidade desse impostor não era em negócios, nem em política. A grande arte dele era na persuasão. Ele tinha uma capacidade impressionante de entender e explorar as nossas fraquezas. A ambição, o excesso de confiança, aquele desejo que todo mundo tem de acreditar em soluções fáceis. Ele era um mestre nisso. E o sucesso dele não foi um passe de mágica. Foi um trabalho de formiguinha. Ele construiu essa reputação aos poucos, explorando o poder das aparências e uma tendência muito nossa, muito humana, de confiar em quem parece muito seguro de si. Ele se aproveitou de vieses que todos nós temos. E vale a pena ressaltar, esse tipo de caso não é raro, de jeito nenhum. A história, se a gente for olhar, tá cheia de figuras assim, que criaram identidades impressionantes, ganharam a confiança de todo mundo, até o dia em que a verdade apareceu. Isso só prova que as vulnerabilidades que eles exploram são universais, não mudam com o tempo. E no fim de tudo, a gente fica com a mesma pergunta que com certeza as vítimas se fizeram. Como é que alguém assim conseguiu convencer tanta gente inteligente, experiente? E a resposta talvez não esteja só na genialidade do impostor. Talvez a resposta esteja em nós mesmos, no nosso desejo de acreditar, na confiança que depositamos nas aparências, em como a opinião do grupo pode, muitas vezes, nos deixar completamente cegos para uma realidade que está bem ali na nossa frente.